Seja muito bem-vindo. Eu sou João Ricardo e hoje vamos meditar em Gênesis 24 e 25, capítulos que revelam como Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Assim você não perde nenhuma mensagem que pode transformar o seu dia e ainda ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor em tudo havia abençoado a Abraão. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra donde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, e tomarás mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se, e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saem a tirar água. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa, peço-te, o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la calar-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E sucedeu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Haverá também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e bastante pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas em casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao varão fora, à fonte. E aconteceu que, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, e disse:
entra bendito do Senhor. Por que estarás fora? Pois eu tenho preparado a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desatou os camelos, e deu palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Porém ele disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor, depois da sua velhice, e a este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu a meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E tomarás mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família. E se não t'aderem, livre serás do meu juramento. E eu hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a quem eu disser: Ora, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor destinou ao filho de meu senhor. E aconteceu que antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro, e desceu à fonte, e tirou água. E eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro do ombro, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor Deus de meu senhor Abraão, que me tinha encaminhado pelo caminho direito, a tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se quereis fazer beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E se não, fazei-mo saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procede este negócio. Nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem falado o Senhor. E aconteceu que, ouvindo o servo de Abraão as palavras deles, inclinou-se até à terra ao Senhor. E tirou o servo joias de prata, e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que estavam com ele, e passaram ali a noite. E levantando-se pela manhã, disse: Deixai-me ir a meu senhor. Porém o irmão e a mãe dela disseram: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10, depois irá. E ele lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me ir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela, e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E ela disse: Irei. Então deixaram ir a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, com o servo de Abraão e com os varões dele. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Tu és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua semente possua a porta dos que te aborrecerem. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram aquele varão. E tomou o servo a Rebeca, e foi-se. Ora Isaque vinha do caminho do poço de Lai-roi, porque habitava na terra do meio-dia. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos, olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos, e viu a Isaque,
e desceu do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos estes foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo quanto tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ainda ele, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Hete. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a egípcia Agar, serva de Sara, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez oposição a todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido cabeludo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, e chamaram o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Cresceram, pois, os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, homem do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esses capítulos nos mostram que Deus age com propósito em cada detalhe da nossa vida. Assim como ele guiou o servo de Abraão até Rebeca e conduziu o nascimento de Jacó e Esaú, ele também está conduzindo a sua história,
mesmo quando você não percebe. Confie na direção de Deus. Permaneça fiel e creia que tudo está cooperando para o seu bem. E antes de sair, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para renovar a fé de outra pessoa.